Muito bem, pessoal. Então estou trazendo aqui mais um vídeo para vocês. E no vídeo de hoje eu irei falar sobre uma forma mais fácil de aprender programação. Então vamos abrir aqui uma pequena apresentação aqui que eu preparei. Eu vou voltar aqui para o início. Muito bem, então estamos aqui. E de que forma as pessoas aprendem programação hoje em dia? Na verdade, há muitas formas, muitos métodos, técnicas. Elas podem estar estudando por meio de livros, por meio de vídeos, podem estar fazendo um curso à distância, um curso presencial. Mas no final das contas, ela vai estar estudando a programação ali de uma dessas duas formas. Seja utilizando uma linguagem baseada em texto, são aquelas linguagens de programação que nós precisamos estar escrevendo o código, ou utilizando uma linguagem de programação visual, onde você não precisa escrever o código. Na verdade, você vai utilizando elementos visuais, vai compondo esses elementos e ali você vai estar criando o seu programa. Eu até coloquei aqui 3 exemplos de linguagem de programação baseada em texto, que no caso seria o JavaScript, o Java e o PHP. E aqui por outro lado nós teríamos aqui o Scratch como um exemplo de linguagem visual, o Tinker e também alguns exercícios que aparecem lá no code.org. E é exatamente sobre essas linguagens, esses ambientes de programação visual que eu quero tratar neste vídeo, sobre a forma como eles facilitam o seu aprendizado. Então, por que aprender programação utilizando esses ambientes é mais fácil? Isso está relacionado à forma como o nosso cérebro funciona. Nosso cérebro, muitas das vezes, ele tem um pouco de dificuldade para decorar textos, palavras, números, mas, por outro lado, ele consegue tanto compreender com mais facilidade, como reter essas informações por mais tempo, a partir do momento que você está trabalhando ali com imagem, com cores, com ação, com movimento. Gostaria até de deixar aqui um exemplo. Eu estou aqui de férias aqui no Ceará, aqui na casa da minha mãe, e nesses dias eu estava tentando lembrar o nome de um pai de um colega. Então eu estava aqui puxando da memória, mas como é o nome do pai daquele meu colega? E nada de vir a informação, até que eu comecei a tentar lembrar como era a fisionomia do rosto dele. E eu consegui lembrar o rosto dele como era, ver uma foto, uma imagem aqui na minha mente, e logo na sequência veio também o nome do pai dele. Então o nome estava ancorado com a imagem do rosto dele. Então o nosso cérebro ele funciona assim, ele trabalha, eu consegui acessar com muita mais facilidade, no caso essa memória visual, do que lembrar simplesmente do nome dele. Inclusive existe uma técnica de estudo, de memorização, que se chama mnemônica. Inclusive eu utilizei muito na época que eu estava estudando para vestibular, que consiste em quê? Em você criar uma espécie de filme mental, muitas das vezes usando ali elementos surpresas, coisas às vezes até absurdas. Eu lembro que eu criava umas histórias dessas usando monstro. Então, como é feito, a pessoa vai criando essa história, né, adicionando vários elementos, surpresas, e você vai ancorando aos nomes desses elementos com coisas que você pretende decorar. Então as pessoas usam isso para, às vezes, lembrar de elementos químicos, da química, para lembrar de fórmulas de física e matemática. Era uma técnica que eu usava e realmente funcionava. Eu conseguia lembrar quando era na hora lá da prova, eu passava aquele filme mental na minha mente e ia lembrando ali daquelas palavras, aquelas âncoras que eu queria, aquele conhecimento que eu queria retornar da minha memória ali naquele momento. Então, esses ambientes eles proporcionam isso, você trabalhar mais com essa parte visual. Mas existe um pouco de confusão, algumas dúvidas na cabeça das pessoas em relação a essas ferramentas, como, por exemplo, de achar que essas ferramentas são apenas para crianças. Outras pessoas acham que isso é algo muito simples. Ah, não, isso é algo voltado para criança. E como ser humano, muitos deles são movidos por desafios. Então, quando ele acha que aquilo é algo muito simples, então acaba subestimando e tende a se afastar, a achar que aquela ferramenta ali não serve para você, mas muito pelo contrário. Eu gostaria até de lembrar que essas ferramentas são muito poderosas. Na maioria das vezes, você vai poder fazer, utilizando elas, desde coisas mais simples, como, por exemplo, fazer um personagem mover na tela, até coisas mais complexas, como pequenos jogos. No caso do Scratch, especificamente, que é uma das ferramentas com as quais eu trabalho aqui no canal, que eu sempre estou trazendo vídeos e ensinando programação para você, utilizando ela, no caso, facilita, né, o seu aprendizado, porque ela traz uma representação visual dos principais blocos de construção da programação.
Eu ainda vou fazer um vídeo explicando melhor, onde eu comparo a programação, você programar, a brincar com Lego. Então na programação você tem vários blocos de construção que se assemelham ao Lego, aquele brinquedinho que você vai montando os blocos e constrói ali várias coisas. E no caso o Scratch é interessante porque ele traz uma representação visual para esses blocos de construção. Então vamos até dar uma olhada aqui na interface do Scratch. Então deixa eu sair aqui. Pronto, está carregando aqui, vamos só aguardar um pouquinho. E são exatamente esses blocos aqui que representam os blocos de construção da programação. Ele traz essa representação visual. Outra questão que ele facilita o seu aprendizado é porque aqui é bem mais fácil, ao invés de você precisar estar escrevendo todo o seu código, algumas vezes precisa até ter decorado algumas palavras-chave. Então aqui não, aqui você já tem os blocos já pré-definidos. E simplesmente, só para você ver aqui, eu ainda vou fazer mais vídeos explicando melhor como usar o Scratch, mas só para que você já tenha essa noção, aqui você pode simplesmente ir movendo os blocos, então a sua necessidade de digitar aqui é muito pequena em comparado com a linguagem de programação baseada em texto. Aqui, no caso, o que eu precisaria digitar seria algum desses parâmetros aqui nos blocos e não todo o código. Outro ponto que, no caso, a utilização do Scratch vai facilitar o seu aprendizado é porque aqui as chances de você cometer erros são bem menores. Isso porque, enquanto que lá na linguagem de programação baseada em texto, muitas das vezes você vai escrever o seu código e às vezes você acaba esquecendo de escrever um ponto e vírgula, às vezes escreve uma palavra-chave errada e aqui não tem esse risco porque você não vai precisar digitar, no caso, esse código, você vai, na verdade, mover os blocos, então não há chances de ocorrer esse tipo de erro. E também a questão do uso inadequado de um bloco. Quando você está, principalmente quando você está aprendendo programação, você possivelmente vai querer realizar alguns testes, fazer algumas experimentações, então você pode acabar tentando usar uma estrutura da programação dentro de outra que às vezes é inadequado ali, que às vezes você não poderia estar fazendo isso. E aqui no Scratch não há chances de ocorrer esse tipo de erro, porque na verdade ele dá uma indicação aqui do que você poderia estar encaixando, qual o tipo de bloco que caberia ali. Como por exemplo aqui em esses blocos de controle, deixa eu só ver aqui um para te mostrar. Pronto, esse bloco C, por exemplo. Então você vê que o que ele está demonstrando aqui que eu poderia estar encaixando, esse formato aqui, como um losango, eu só poderia estar encaixando coisas aqui que tem esse formato, como por exemplo esses aqui de operadores. Então aqui já impede que você cometa alguns tipos de erro. E outra questão é exatamente a questão da legibilidade. Um programa aqui feito em Scratch, ele vai ser bem mais legível, você vai conseguir entender com muito mais facilidade, só de bater o olho aqui, do que, por exemplo, um código feito em uma linguagem de programação baseada em texto. Até porque, muitas das vezes, essas linguagens, elas requerem que tenha trechos de código ali, e muitas das vezes não tem a ver com a lógica do seu programa. Então, para quem está iniciando no mundo da programação, esse tipo de ambiente acaba se tornando ideal. E é isso, pessoal. O objetivo do vídeo de hoje era exatamente falar sobre a forma como ambientes de programação visual facilitam o seu aprendizado de programação e eu te vejo no próximo vídeo.